Qual foi a última vez que tu promoveste ativamente o teu trabalho, o teu negócio? Não uma partilha tímida nas stories, não uma partilha tímida no passa-palavra, mas promover ativamente uma promoção real, assumida, onde tu dizes: isto é o que eu faço, eu sou boa naquilo que faço e eu estou aqui disponível para te apoiar. Hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre visibilidade, sobre nos permitirmos ser vistas, sobre permitir que o nosso negócio seja visto e porque é que isso é algo tão importante e também algo tão desafiante. Não vai ser um passo a passo sobre como ser mais visível, mas sim uma conversa que espero eu que seja leve e que também te traga insights importantes. O que eu percebo é que este tema da visibilidade é algo muito sensível para muitas de nós. E apesar de conscientemente nós sabermos que nós precisamos de ser vistas, o nosso trabalho precisa de ser visto, se nós queremos servir os nossos clientes, se nós queremos ter os resultados que nós queremos chegar, nós precisamos de ser vistas, mas existe também um medo muito profundo de ser vista. Um medo de ser percebida, do que é que as pessoas vão pensar, de será que vou ser rejeitada? Se eu for sincera em relação àquilo que eu sou, a como é que eu faço, como é que eu me posiciono dentro da minha especialidade, como é que isso vai ser recebido pelo mundo lá fora? Então o medo da visibilidade é algo muito natural e não é uma fraqueza, é realmente um modo de proteção. O nosso cérebro associa ao ser vista como uma ameaça que pode causar julgamento, rejeição, exposição e tantas outras coisas, que o nosso sistema nervoso assinala como perigo. Aqui está o cerne do desafio e do conflito, não é? Nós sabemos que precisamos de ser vistas, nós sabemos que isso é importante para a saúde do negócio, mas ao mesmo tempo todo o nosso sistema interno diz que isto é perigoso, que não devíamos estar a fazer isto, que o que é que vai acontecer se eu me expor desta maneira? E este conflito acaba por nos tirar ainda mais energia, nos levar ainda mais à exaustão e a ter ciclos, se calhar, de visibilidade e ciclos de recolhimento muito maiores. Por norma, nós também temos uma ideia e uma imagem muito catastrófica do que é ser vista, do que é ser exposta, por assim dizer. O nosso inconsciente vai sempre encontrar o que é o pior possível, o que é o pior que pode acontecer e vai-se agarrar a isso para evitar sair dessa zona de conforto. Então o que eu trago aqui é que o problema não é nós termos medo, não é teres medo, é completamente natural, é completamente humano ter medo, mas nós não podemos deixar que isso seja um sinal para parar ou um sinal para nos escondermos. Até porque na maioria das vezes aquilo que nós imaginamos é muito pior do que qualquer coisa que pudesse acontecer na vida real. E com base nestas histórias nós vamos criando outras narrativas, outras formas de justificar o porquê de nós não querermos ser vistos, de não nos posicionarmos de forma a ser vistas. Pode ser o ainda não estou pronta, mas quem sou eu para estar a falar sobre isso? Eu não me revejo naquilo que as outras pessoas estão a fazer, então eu não posso fazer diferente, porque isso pode significar ser julgada. Eu não quero parecer desesperada, eu não quero parecer que estou a vender demasiado. Ou então toda a gente já faz isto, toda a gente já fala sobre isso, então eu não vou falar mais, não quero acrescentar ao ruído. Inconscientemente nós vamos criando estas histórias para justificar nós ficarmos cada vez mais escondidas. E eu acredito que isto acontece até de uma forma muito subtil e às vezes nós nem nos apercebemos que estamos a fazer isso. E vou partilhar aqui um exemplo que acontece comigo, que já estava a acontecer há algum tempo e só mais tarde é que eu percebi, é isto que eu estou a fazer, que é a questão de assumir o coaching. Eu sou coach de negócios, essa é a minha certificação, é aquilo que eu escolhi fazer. E durante muito tempo eu não conseguia assumir esse nome. Eu acho que para quem me acompanha há muito tempo já me viu a mudar de nome imensas vezes, chamado coach, chamado mentora, chamado outra coisa qualquer, especialista disto e daquele outro, porque eu tinha muita dificuldade em assumir o nome coach e ser vista como coach, porque eu não me revia e não me revejo naquilo que era falado ou era transmitido no mundo do coaching. E principalmente no mundo do coaching dos negócios. E eu, inconscientemente, como eu não me queria associar àquele tipo de pessoas, àquele tipo de práticas, eu evitava ser vista como coach. E materializava-se nesta troca de nomes, não é? Que é só trocar o nome, porque no fundo aquilo que eu fazia é exatamente a mesma coisa. Ou então não promover, não comunicar ativamente o meu negócio, lá está, por causa deste medo de o que é que vai acontecer, será que vou ser julgada? Seja ser julgada por pares ou por pessoas externamente. E como é óbvio, isso tem impacto no negócio, tem impacto nos resultados e tem impacto internamente até a nível de confiança. E eu usava estas narrativas de, se calhar ainda não estou pronta, se calhar preciso de fazer mais não sei o quê, se calhar preciso mais desta especialização ou desta certificação. Se calhar preciso de ter um posicionamento mais claro. Tudo para evitar a parte prática de ser vista e de promover o meu negócio. E só mais à frente é que eu me percebi, eu estou a fazer isto. Eu não quero ser vista como coach, porque eu não quero ser vista como profissionais que têm pouca integridade, pouca ética, que eu sinto que estão a manipular, a aproveitar-se das pessoas. Então eu não quero ser associada a isso. Então eu prefiro esconder-me e prefiro ficar quieta e ir aos poucos, no passar a palavra, numa coisa que é mais confortável para mim,
porque as pessoas têm o tempo de sentir realmente quem eu sou, do que assumir claramente um nome e assumir que é isto que eu faço e ponto. E eu vejo este padrão a acontecer com muitas das pessoas que eu acompanho, principalmente porque as empreendedoras com quem eu trabalho têm algum elemento de inovação naquilo que fazem, não é? Dentro das suas áreas de especialidades. Normalmente elas não seguem o padrão normal ou conectam áreas que normalmente não são conectadas ou trazem uma forma diferente de ser e de estar, de praticar a área onde elas estão, que não é necessariamente o padrão normal. Exatamente por ser este fora da caixa que nós temos ainda mais medo de ser vistas. Por um lado, por não querer haver esta associação e por outro lado, pelo medo de julgamento, novamente, dos pares e do mundo externo em relação àquilo que nós fazemos e como fazemos. E eu acho que seria interessante talvez refletir se no teu caso isto se aplica ou não, ou como é que se aplica esse medo, qual é que é talvez uma origem ou um trigger desse medo de ser vista. E como eu disse, quando nós estamos neste registro, nós vamos depender um pouco mais do passo-a-palavra, das referências e recomendações, em vez de uma promoção mais ativa, por exemplo, criar conteúdo ou procurar oportunidades para que possamos estar mais visíveis, porque isso parece mais seguro, mas ao mesmo tempo também nos torna mais invisíveis, simplesmente porque é uma escala diferente. É diferente o passo-a-palavra de que vai acontecendo naturalmente e nós queremos isso e ainda bem que isso existe, mas nos negócios, principalmente nos negócios digitais, é preciso um pouco mais de escala e é preciso um pouco mais de visibilidade. É completamente natural. E aquilo que eu queria trazer aqui para cima da mesa são duas coisas, na verdade. Uma parte é que nós não estamos a ser justas connosco e com o nosso trabalho e com aquilo que nós queremos do nosso trabalho, os resultados que nós queremos ativamente do nosso trabalho, quando nós nos mantemos invisíveis. E que isso depois tem influência em outras coisas, nomeadamente na nossa confiança, na nossa motivação, no nosso sentido também de realização, simplesmente pelo fator escala. Não estamos a permitir que o nosso trabalho chegue a mais pessoas e que impacte mais pessoas e que, por sua vez, também isso gere impactos na nossa vida, não é? Se eu faço mais vendas, isso é maior faturação e essa maior faturação vai impactar a minha vida de uma forma positiva. Então há este fator individual, digamos assim, e ao fator, digamos, de sociedade ou de comunidade, que é nós mostrarmos ao mundo que existe uma outra forma de ser e de estar. Há uma outra forma de trabalhar, há uma outra forma, por exemplo, de nós entregarmos e de servirmos as pessoas na nossa área. É mostrar que existem mais opções. Então, voltando ao meu exemplo com o coaching, se eu não comunicar da forma como eu comunico, aquilo que faz o meu trabalho ser único, o meu posicionamento ser único, se eu não comunicar ativamente isso, pessoas vão continuar a pensar que só existe o outro tipo de coaching, que é aquilo que eu chamo um bocadinho de coaching duvidoso. São as práticas um bocadinho manipuladoras, com pouca integridade, com um bocadinho aquela coisa do preto e branco e sem espaço para nuance. Se eu acredito que existe uma outra forma de servir as pessoas, de impactar as pessoas, de apoiar os seus negócios, e se eu estou a ver se isso é algo que me chama, que faz parte do meu propósito, então também faz parte do meu propósito comunicar isso. Eu sei que pode ser difícil ouvir isso, mas é real. Parte do impacto e parte do propósito é nós comunicarmos, para que as pessoas consigam ver que existem outras formas. Então, por exemplo, se tu és médica e tu vês a saúde de uma forma diferente e o teu propósito é levar e servir os teus clientes de uma forma diferente, então também parte do propósito é tu comunicares, expressares e seres vista a fazer isso de uma forma diferente. As pessoas não continuam a acreditar que a medicina é só tratar a doença e tratar o sintoma e não ir à causa, por exemplo. A maioria de nós, quando empreende a solo, e pelo menos esta é a experiência que eu tenho com as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu contacto, é que o negócio é realmente uma expressão de quem nós somos e daquilo que nós vimos diferente no mundo, vimos diferente em seja que área em que nós trabalhemos, e é por isso que é também tão vulnerável e ao mesmo tempo super necessário. Porque eu, Dálvia, consigo ver estas diferenças e estas nuances naquilo que é a minha especialidade, mas eu não vou conseguir identificar isso em qualquer outra especialidade. Que eu preciso de alguém que me mostre que aquilo que é o status quo atualmente não é a única opção, que existem outras formas. De certa forma, é nossa responsabilidade ser vistas a ser diferente. Ser vistas nesta inovação, nesta integração de várias áreas, de seja aquilo que for que nós trazemos de diferente. É nossa responsabilidade mostrar isso. Nem que seja simplesmente pelo impacto das pessoas saberem que existe outra forma. Há aquela frase muito conhecida do ser a mudança que queres ver no mundo, e eu acredito realmente nisto. Nós temos que ser a diferença que nós queremos ver no mundo. Se nós estamos a ver uma forma diferente de fazer e de ser, nós precisamos de ser exemplo vivo disso. E isto vai ser desconfortável e isso vai trazer medos e nós vamos querer nos proteger e vamos querer fugir. Mas quando nós começamos a ver a visibilidade como um ato de serviço, se calhar também começamos a conseguir construir esta nossa relação com ela de uma forma diferente. Então o meu convite é, da próxima vez que tu quiseres promover o teu negócio, quiseres falar sobre aquilo que tu fazes, tu olhas para isso como um certo ato de rebeldia. É um ato de serviço, é um ato de impacto. E nós estamos numa fase da
humanidade onde nós precisamos realmente de ver estes exemplos vivos. Nós precisamos de pessoas especializadas nas suas áreas a mostrar que existem formas diferentes de ser, de estar, de trabalhar. É quase como se fosse, de certa forma, também fossem sementes de esperança que nós estamos a plantar. E eu não quero com isto dizer que é fácil, não é? Eu própria tenho que fazer este trabalho muitas vezes de pensar nisso, de quando, ok, vêm as dúvidas, vêm as narrativas que são bastante persistentes, tenho que parar e pensar, isto não é só sobre mim. Claro que também é, nós não queremos nunca passar à frente disso e passar à frente de todas essas crenças e aquilo que acontece dentro de nós e dentro do nosso sistema nervoso, principalmente, e ao mesmo tempo também não é só sobre mim. Também é sobre o impacto que isso gera no mundo como um todo. E nós normalmente não sabemos o impacto que tem nós simplesmente sermos vistas, a ser quem somos, a fazer aquilo que fazemos da forma como fazemos, o impacto que reverbera nas pessoas, direta ou indiretamente, quer trabalhem contigo, quer não, às vezes simplesmente a pessoa ver que existe algo diferente já é a chave que é necessária. Eu espero que este seja o lembrete que o medo de ser vista é sim real e é importante nós olharmos para ele. Existem sim histórias que nos mantêm escondidas e que fazem todo o sentido, mas o custo de permanecer invisível é muito maior do que o de nos permitirmos ser vistas. E esse impacto não é só para ti e para o teu negócio, mas é para o todo. Espero que esta reflexão te ajude a ganhar um novo fôlego para ser vista, para te permitires promover o teu negócio, falar sobre aquilo que tu fazes, a forma única que tu fazes e, no fundo, continuar a impactar as tuas pessoas através do teu serviço. E se tu estás a sentir que está na hora de aparecer, mas que o teu conteúdo já não te representa ou que nunca te representou realmente, o meu mini curso Reset Conteúdo pode ser o teu ponto de partida. É um espaço e um processo simples para tu refrescares a tua marca, reajustares a tua mensagem e ganhares um novo fôlego para voltar a aparecer com intenção. E eu vou deixar o link na descrição. E se esta reflexão deu-te aqui o que pensar, eu convido-te a ver a seguir o episódio número 33, onde eu falo sobre a crença de não ser o suficiente, que é algo que te limita imenso na tua jornada de empreender. Como sempre, obrigada por estares desse lado e vemo-nos em breve.